Oi, Bice, parabéns pelo seu grande dia. Você foi sorteada para você poder receber a explicação de ligação covalente. Bom, Bice, ligação covalente é quando a gente tem o compartilhamento, né? Compartilhamento de elétrons, tá? Eles compartilham elétrons justamente para que eles possam ter, né, 8 elétrons na camada de valência, tá? Lembre-se que quando os átomos eles se ligam, eles procuram se tornar estáveis, isto é, ter 8 elétrons na camada de valência, que é a teoria dos octetos, né? 8 elétrons na camada de valência, né? Lembrando que a camada de valência é sempre a última camada, né? Última camada. E a teoria dos octetos, né? Teoria dos octetos, ela diz praticamente isso daí, que os elétrons que os átomos, quando eles se ligam, quer seja na ligação iônica, covalente e tal, eles tendem a ter 8 elétrons na camada de valência. Na minha ligação covalente, né, ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de pares de elétrons. Pares de elétrons, tá? O reflexo aqui da luz está pegando, tá? Mas tudo bem, deu para você entender, né? Deixa eu colocar aqui, ó, de pares, ainda tá, de pares de elétrons, ok? Ocorre o compartilhamento de pares de elétrons. Então agora vamos efetivamente fazer uma ligação covalente. Vou pegar um exemplo aqui primeiro de uma ligação, fazer a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, tá? Vou apagar aqui minha luzinha. Vamos lá, fazer a ligação covalente de dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Para ele adquirir a configuração eletrônica de estabilidade, né, ele vai tender a adquirir a configuração do hélio. O hélio é um gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência, tá? Ele já é um gás estável. Todos os outros elementos da família 8A, né, vão ter 8 ou família 18, né, 8A ou família 18, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Porém, o hélio, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? O meu hidrogênio, como ele só tem um elétron, ele só consegue adquirir a configuração eletrônica do meu gás hélio. Então vamos lá, eu tenho aqui o hidrogênio, tá? Ele tem um elétron. Eu tenho outro hidrogênio aqui, ele tem outro elétron. Pois bem, o que ele vai fazer? Esse elétron aqui, que gira nessa eletrosfera, além dele girar nessa eletrosfera, ele vai girar na eletrosfera desse outro átomo de hidrogênio. Então, eu passo a ter um elétron de hidrogênio girando aqui, tenho um elétron de hidrogênio girando aqui, só que agora esse elétron de hidrogênio aqui também está girando nessa eletrosfera. Então, portanto, esse meu hidrogênio aqui passou a ter 2 elétrons na camada de valência, na única camada dele. Só que esse elétron aqui, desse hidrogênio aqui, além dele só ficar girando aqui, ele vai girar aqui também. Então, esse hidrogênio aqui também passa a ter
dois elétrons girando na eletrosfera dele. Então você vê que eles compartilharam um par de elétrons, tá? A representação disso daqui, do compartilhamento de um par de elétrons, pode ser feita assim, ó, com um traço no meio. Esse traço aqui, ele equivale a um par de elétrons sendo compartilhado. Eu também posso representar assim, ó, fazer duas bolinhas representando os elétrons e fazer meio que um círculo em volta deles, tá? Então, isso é uma ligação covalente, mas eu vou dar um outro exemplo mais complexo um pouco de ligação covalente. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos pegar o ácido clorídrico, HCl, tá? O símbolo, a fórmula, né, do ácido clorídrico é HCl. Bom, o meu hidrogênio, ele está na família 1A, certo? A família 1A. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência. O meu cloro, ele está na família 7A, ou família 17, né? Então, portanto, ele tem, se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos transportar isso daqui para realmente fazer uma ligação, né? Vou fazer melhorzinho aqui embaixo. Vamos fazer aqui uma ligação entre eles. Então, eu tenho o meu, vou mudar de caneta aqui um pouquinho. Eu tenho o meu hidrogênio, tá? Com esse único elétron aqui. O meu cloro com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois bem, para que o meu cloro se torne estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Para o meu hidrogênio se tornar estável, ele tem que ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Lembrando que o meu hidrogênio ele adquire a configuração eletrônica do hélio, tá? E o meu cloro adquire, que tem 2 elétrons na camada de valência, e o meu cloro adquire a configuração eletrônica dos outros gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar um par de elétrons, tá? Como é que eles vão fazer isso? Esse elétron aqui, tá, do meu hidrogênio, além dele girar na eletrosfera dele, ele vai girar também na eletrosfera do cloro. Portanto, o meu cloro passa a ter 8 elétrons na eletrosfera dele, na camada de valência. O meu hidrogênio, o meu cloro pega um elétron e além dele ficar girando só aqui na eletrosfera do próprio cloro, esse elétron aqui também gira na eletrosfera do meu hidrogênio. Portanto, o meu hidrogênio passa a ter 2 elétrons na camada de valência dele também, né? Girando na eletrosfera dele. Então, ele ficou com 2 elétrons, e o cloro ficou com 8 elétrons. Também compartilharam um par de elétrons. Lembra que esse tracinho equivale a compartilhamento de um par de elétrons. Ou eu posso fazer assim, como eu acabei de dizer, tá? Faço 2 bolinhas e circulo em volta. Mas vamos dar um outro exemplo de ligação covalente, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Vamos dar um outro exemplo de ligação covalente. Vamos pegar o exemplo da água, tá? Vamos pegar o exemplo da água. Fórmula da água, né? H2O é a fórmula da água. Isso quer dizer, eu tenho
dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Bom, se eu tenho o meu oxigênio, tá? Ele está na família 6A. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 2, 3, 4, 5, 6. O meu hidrogênio está na família 1A. Ele tem um elétron, vou fazer de cor diferente aqui até. Ele tem um elétron na camada de valência. Tá? Como a fórmula da água é H2O, tenho 2 hidrogênios. O meu oxigênio, ele tem que adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência. O meu hidrogênio tem que adquirir a configuração eletrônica do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. O oxigênio 8 e o hidrogênio 2. Tá? A mesma coisa, eles vão compartilhar um par de elétrons, né? Esse elétron aqui, em vez de ele ficar girando só nessa eletrosfera, ele gira também na eletrosfera desse hidrogênio. Esse elétron aqui, em vez de... Então, esse hidrogênio ficou com 2 elétrons. Esse hidrogênio aqui... Esse elétron aqui, em vez de girar só nessa eletrosfera, gira na eletrosfera desse hidrogênio. Portanto, esse hidrogênio também ficou com 2 elétrons na camada de valência. Beleza, resolvi o problema desse hidrogênio, resolvi o problema desse hidrogênio. Só que falta eu resolver o problema do meu oxigênio. Então... esse elétron aqui, em vez de ele ficar girando só nessa eletrosfera, ele gira ao redor da eletrosfera do meu oxigênio também. A mesma coisa acontece, aí ele passa a ter 7 elétrons, certo? Só que ainda falta mais um. Então ele passa, esse elétron aqui, passa a girar não só nessa eletrosfera do hidrogênio, como na eletrosfera do meu oxigênio. Portanto, o que acontece? Eles passam a ter essa forma aqui, ó. H, né? O, H. E eles compartilharam o quê? Um par de elétrons cada um. Ah, Cláudio, mas até agora você só me deu exemplo de ligação covalente com hidrogênio. Então, sempre toda ligação covalente vai ocorrer quando eu tiver hidrogênio? Não, nem sempre. A gente vai ter, eu posso te dar um outro exemplo, por exemplo, de ligação covalente, onde ocorre só entre átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio que a gente respira. Deixa eu apagar isso daqui para não ficar confuso. O oxigênio que a gente respira, né? Vou apagar aqui. Vamos lá, o oxigênio que a gente respira. O que acontece? O oxigênio que a gente respira é o O2. Isso quer dizer, são 2 átomos de hidrogênio. Tá? Eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência, cada átomo de hidrogênio. Então eu tenho aqui, ó, esse oxigênio que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência, afinal ele está na família 6A. E eu tenho outro oxigênio aqui com 6 elétrons também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Se esse tem 6 e esse tem 6, o que é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons, né? Eles compartem 2 pares de elétrons. Aí a minha representação fica assim, né? Isso quer dizer, eles compartilharam 2 pares de elétrons.
esse passa a ter 8 elétrons na camada de valência, esse passa a ter 8 elétrons na camada de valência, né? Então, a ligação covalente ela é um tipo de ligação química que ocorre o compartilhamento de pares de elétrons, tá? Entre os átomos, que pode ser átomo de hidrogênio, sempre o átomo de hidrogênio vai fazer aí uma ligação covalente, nesse caso, por enquanto, depois o ano que vem vocês vão ver que tem outro tipo, ametais e semimetais. Lembra que os ametais, a família 6A, 7A, 5A, né, são ametais, tá? Bom, Bice, espero que você tenha entendido, né? E qualquer coisa aí, sem titubear, me manda a sua dúvida, né? Que eu esclareço melhor, sem problema nenhum, tá bom? Beijo, bom estudo!